isso aí. O primeiro gol havia sido marcado pelo Matheus Bidu e o Corinthians, com essa vitória, avança às quartas de final da Copa do Brasil. Vai conhecer o seu adversário na próxima terça-feira, às 11h30 da manhã, no sorteio que será realizado na sede da CBF. Ao Palmeiras, resta agora o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. Depois do jogo, Gustavo Henrique falou muito sobre esse gol e principalmente sobre as bolas aéreas, tanto defensivas como ofensivas. Segundo ele, isso foi muito trabalhado e o Corinthians acabou extraindo os benefícios desses treinos que foram muito intensos em relação à bola aérea defensiva e ofensiva. Fala aí, Gustavo Henrique. A gente trabalhou muito, não só a bola parada, como todas as zonas de jogo, né? Defensivamente, como a gente ia pressionar. Treinamos bastante também bola parada no treino. A gente conseguiu implantar o que a gente queria, a gente conseguiu finalizar bastante em gols no treino e graças a Deus no jogo isso fez o resultado. É uma partida que vai ficar na história do clube. Pois é, do outro lado, não é? Aquilo que um dia foi amor total, ontem acabou se esvaindo. A torcida do Palmeiras, ou pelo menos uma parte da torcida do Palmeiras, a torcida organizada do Palmeiras xingou, hostilizou o técnico Abel Ferreira, enquanto os outros torcedores, os chamados torcedores comuns, não é, apoiavam o treinador do Verdão. O fato é que todo mundo no estádio reclamou da eliminação do Palmeiras, reclamou do desempenho dos jogadores. O Abel foi defendido por uma parte da torcida. E depois do jogo ele falou sobre isso, não é? Por ter sido xingado por uma parte da torcida e por, segundo alguns, ironicamente, aplaudir o protesto dos torcedores. Vamos ouvir aí o treinador português. E que em momento algum, porque já disse aqui muitas vezes, em momento algum ironizei, pedi simplesmente apoio. Como já disse várias vezes, o que eu espero dos nossos torcedores é que nos apoiem mesmo em momentos difíceis e sim, estamos num momento difícil, estamos num momento porque perdemos um jogo contra um rival que pelo menos desde que eu estou aqui pouco ou nada ganhou e agora cabe-nos a nós, família palmeirense, porque eu não era palmeirense, mas aprendi a ser palmeirense, mas como homem que sou, tenho sentimentos e emoções e realmente pedi apoio aos nossos torcedores, como sempre faço aqui. Bom, ele não quis falar se continua, se segue, disse que não era o momento para falar sobre o futuro no Verdão, mas a direção do Palmeiras afirma que se o Abel Ferreira quiser assinar hoje o contrato estendendo o vínculo até dezembro de 2027, que é quando termina o mandato da presidente Leila Pereira, o contrato está pronto para ele assinar. E o São Paulo, hein? O São Paulo conseguiu ser eliminado da Copa do Brasil por um time da Série B. Tudo bem, é o Atlético Paranaense, não é? É um time forte, mas está hoje na Série B do Campeonato Brasileiro. E ontem conseguiu perder por 1-0. É verdade, há uma reclamação aí da expulsão do goleiro Rafael, e acho que essa é uma reclamação que deve sim ser analisada. Eu confesso, não vi a falta do Rafael no Viveiros, no atacante do Atlético Paranaense. Nas imagens que eu vi, não há certeza de que há o toque do Rafael no Viveiros. Mas a arbitragem viu, expulsou o Rafael logo no início do jogo. O Jandrei entrou no lugar dele e foi fatal, não é? Porque o Atlético fez 1-0 no tempo normal e nos pênaltis o Santos defendeu as 3 cobranças do São Paulo, incluindo a do Jandrei. O goleiro foi lá, bateu e perdeu. E o Jandrei não defendeu nenhuma. O Atlético Paranaense venceu nos pênaltis por 3-0 e está nas quartas de final da Copa do Brasil. Fala aí, Hernan Crespo. Infelizmente, a ninguém gosta de ficar eliminado, mas acho que a forma quando você vê um time que luta, que vai batalhar toda a bola, que sabe que está em dificuldade, num campo difícil, com um adversário difícil, 10 contra 11, todo o tempo, conseguiu um gol da fora área, mas eles não criaram essas situações, mas aconteceu, estamos fora, mas temos que levantar a cabeça e ir para frente. Ontem pode ter tido erro de arbitragem, não é, Crespo? Mas no primeiro jogo teve erro seu, aí colocou time misto, time
reserva, desdenhou do Atlético Paranaense, deu no que deu. São Paulo agora olha para a Libertadores da América e para o Campeonato Brasileiro. Mais times classificados às quartas de final. O Botafogo venceu o Bragantino em Bragança por 1-0, está na próxima fase. O Galo, Atlético Mineiro nos pênaltis, venceu o Flamengo por 4-3. O Flamengo venceu no tempo normal por 1-0. O Atlético também avançou. O Bahia está classificado, empatou com o Retrô fora de casa por 0-0. E o Fluminense também está lá, depois do empate por 1-1 contra o Internacional. Hoje mais 2 times vão ser conhecidos na próxima fase, dos jogos entre Vasco e CSA às 8 horas da noite, CRB e Cruzeiro se enfrentam às 21 horas. Eu quero fechar aqui com vocês mais uma vez, mandando um vai Corinthians aí. Eu quero de novo, vai Thaís, vai Pedro, soltem a voz aí, vamos lá. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians, vamos junto, Capriotti. Agora vamos ver pra onde, né? Essa que é a questão. Não, hoje... E o jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo manteve a cassação do mandato do vereador Léo do LM do PSB de Hortolândia pela prática de abuso de poder político e econômico, ao tentar convencer a candidata da oposição a desistir das eleições municipais de 2024. Além da perda de cargo, o parlamentar sofreu a sanção de inelegibilidade pelo período de 8 anos, a contar a partir das eleições de 2024. A ação de investigação judicial foi ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral após a denúncia da candidata vereadora Fabíola Santos de Almeida, do Solidariedade. Segundo o processo, Léo do LM coagiu Fabíola a desistir da candidatura em uma reunião juntamente com o candidato a vice-prefeito Carlos Augusto César. Na ocasião, foram oferecidas vantagens financeiras à candidata, acompanhadas de ameaças à sua atividade comercial e à integridade pessoal. Na decisão em primeira instância, o vereador e o vice-prefeito tiveram um mandato cassado. A corte, entretanto, reverteu a decisão em relação ao vice-prefeito. A ação também foi ajuizada contra o prefeito Zezé Gomes, mas os pedidos foram negados em relação a ele. A Câmara Municipal informou ainda que não foi notificada oficialmente pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo ou pelo Tribunal Superior Eleitoral acerca da decisão de cassação do vereador. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 2 minutos. Muito bom dia, uma excelente quinta-feira para você que está na Rádio Bandeirantes Campinas e ficou até agora com a companhia do Jornal Gente. Thaís Freitas, Pedro Campos, Sônia Blota, Cláudio Humberto, Ricardo Capriotti trazendo as informações esportivas com a classificação do Corinthians, as eliminações de Palmeiras e São Paulo na Copa do Brasil e tudo o que acontece no Brasil e no mundo e segue na programação da Rádio Bandeirantes Campinas a partir de agora e até às 11h30 da manhã. Eu sou o Heitor Fredo e agradeço a você que está no nosso Manhã Bandeirantes pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você acompanha a nossa programação pelo portal bandmulti.com.br, girando a notícia 24 horas por dia. Um grande abraço a você que nos ouve também pelo aplicativo Band Play. Na palma da sua mão, o conteúdo do Grupo Bandeirantes gratuitamente de onde você estiver. E para quem gosta do rádio com imagens, nossos bastidores já ao vivo no nosso canal do YouTube, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Faltam menos de 200 inscrições para chegarmos a 56 mil pessoas nessa comunidade que não para de crescer a cada dia e que tem as transmissões ao vivo de todos os nossos programas aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes,
noticiário de jornalismo, jornalismo esportivo e as transmissões de futebol também. Ontem, mais de 60 mil visualizações para a classificação nos pênaltis do Atlético Paranaense contra o São Paulo. Mais de 46 mil pessoas acompanhando a narração de Ulisses Costa na vitória do Corinthians 2-0 contra o Palmeiras. E sempre que a bola rolar, a Rádio Bandeirantes estará presente para acompanhar as emoções. Claro, também do futebol de Campinas, que será destaque ainda hoje na programação da Rádio Bandeirantes às 11h30, com Carlos Henrique dentro do Nossa Área, com o timaço de Carlos Batista. Final de semana tem Botafogo da Paraíba e Ponte Preta no sábado às 5 da tarde. Jogo que você vai acompanhar também na tela da Band, além da transmissão aqui na Rádio Bandeirantes. E terminando o confronto entre Botafogo e Ponte Preta, tem bola rolando no Brinco de Ouro da Princesa, jogo decisivo e fundamental para o Bugre, sábado às 7h30 da noite contra o Ipiranga de Erechim. O Guarani não pode nem sonhar em perder ponto nessa partida, tem que somar 3 e continuar olhando para cima, sem descuidar da zona de rebaixamento, mas pensando sempre na classificação, porque ainda dá para o Guarani ficar entre os 8 primeiros colocados da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas futebol vem daqui a pouco, porque a partir de agora, com os trabalhos técnicos na mesa de som com o Leandro Lopes, na central técnica com o Danilo Capucci e a coordenação do Gil Kleber, o nosso Manhã Bandeirantes começa orientando você que segue pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior paulista. Hoje, complicado trânsito em Campinas, hein? Isso por conta do rompimento de uma adutora de tubulação na Avenida Princesa do Oeste. Região do Guarani, muito próximo ao Estádio Brinco de Ouro da Princesa, uma tubulação rompeu ontem por volta de 6 horas da noite, quando as equipes da Sanasa começaram a realizar os reparos. E até agora, o problema segue sendo acompanhado de perto pelos técnicos que ainda estão trabalhando por lá e que ainda têm como resultado um trânsito intenso na região. A Sanasa, por meio de nota enviada agora à produção do Manhã Bandeirantes, informa que o reparo emergencial para o conserto da adutora que rompeu no Jardim Proença está sendo concluído neste momento. O abastecimento de água será retomado de forma gradual assim que os trabalhos terminarem. As equipes da empresa trabalharam durante toda a madrugada para substituir parte da tubulação, que tem 50 centímetros de diâmetro. Importante ressaltar que, apesar da obra ter muita gente em volta, os impactos no desabastecimento, segundo a Sanasa, foram pontuais. Os imóveis que possuem caixa d'água obrigatória para reservação de no mínimo 24 horas, conforme a resolução do PCJ, não sentiram os efeitos da interrupção necessária para a realização desse tipo de serviço. E a promessa é que nas próximas horas volte o abastecimento para repor o que foi consumido, para que a caixa d'água volte a ficar cheia e não haja registro de torneira seca na região do Proença. Agora, quanto ao trânsito, ele está bem acima do normal nessa região, nesse instante. Então, as interdições que acontecem agora por conta das obras são na rua Joaquim Roberto de Azevedo Marques, na rua Alaide Nascimento de Lemos, tem equipes trabalhando também na Avenida Guarani, um trecho dela, na Avenida Imperatriz Dona Tereza Cristina, tudo ali bem próximo mesmo ao Brinco de Ouro. Fica entre o Brinco de Ouro, o CT do Guarani e as ruas que ficam um pouco mais para trás. Se você puder evitar esse trecho, vai fazer um bom negócio, porque a interdição está provocando desvios e isso está gerando uma confusão em toda aquela região. Trânsito também mais confuso do que o normal na Rua Proença, justamente porque o acesso está modificado e os motoristas estão precisando encontrar rotas alternativas. Tem lentidão também na Avenida Princesa do Oeste, registrado ali desde o Brinco de Ouro até o cruzamento com a Moraes Salles. E basicamente nas duas mãos de direção, mas principalmente no sentido de quem vai em direção a Norte-Sul, saindo da Princesa do Oeste, indo em direção a Norte-Sul. Outros
trechos também com lentidão nesta manhã em Campinas, a própria Avenida Moraes Salles, ali do trecho que passa por cima do balão da Princesa do Oeste, próximo à Catedral do Chopp, até a chegada à região central pela Rua Itu. E na direção contrária, o motorista enfrenta a lentidão por um engarrafamento intenso já na Irmã Serafina e segue também para quem acessa a Moraes Salles até a Coronel Quirino. Que dia complicado para dirigir pelas ruas e avenidas em Campinas. Lentidão também neste momento na Avenida Senador Saraiva, praticamente em toda a sua extensão. Desde o Mercado Municipal, ali também trecho da Praça Ópera Guarani. O motorista hoje, se puder evitar a região central nesta manhã, vai evitar também uma dor de cabeça, porque além das obras na região do Jardim Guarani, há lentidão na região central de Campinas por excesso de veículos. Para o motorista que nos dá carona pelas estradas que cortam nosso interior paulista, teve um acidente que aconteceu na rodovia Anhanguera nas últimas horas. Ontem, quilômetro 99, um carro capotou depois de atingir a lateral de uma carreta no trecho da rodovia Anhanguera que passa por Campinas. O veículo parou com as 4 rodas para cima no canteiro central da pista sentido capital. O trecho precisou ser parcialmente interditado, 2 pessoas se envolveram, uma vítima leve e a outra saiu sem ferimentos. Felizmente, nada mais grave aconteceu, mas o susto foi muito grande. Equipes de resgate e operação foram acionadas para prestar o socorro e a faixa 1 precisou ser interditada por praticamente 1 hora ontem, na tarde de quarta-feira, na rodovia Anhanguera. Neste momento, o motorista que segue pela rodovia Anhanguera enfrenta a lentidão na pista sentido interior no trecho que passa por Campinas, entre o quilômetro 86 e o quilômetro 92. Não há registro de acidente, mas é um congestionamento mesmo num dos acessos à região urbana de Campinas, que provoca essa lentidão de 6 quilômetros na rodovia Anhanguera sentido interior. Motorista que segue sentido capital neste momento faz uma boa viagem, tanto no trecho que passa pela região metropolitana de Campinas, quanto no trecho de Jundiaí até São Paulo. Na rodovia dos Bandeirantes, a lentidão é registrada entre os quilômetros 17 e 13 para quem chega à capital paulista neste momento. No sentido contrário, sentido interior, trânsito flui com boas condições e boa visibilidade. Não chove em nenhum trecho de rodovia nesse trecho que passa aqui pelo interior paulista. E também não tem previsão de chuva numa quinta-feira com temperaturas mais altas. Já no anel viário Magalhães Teixeira, fluxo alto de veículos entre o Trevo de Valinhos e a rodovia Dom Pedro I. Motorista que trafega na Zeferino Vaz, SP 332, encontra pontos de lentidão da saída de Paulínia pela Avenida José Paulino, no quilômetro 121, até a chegada a Campinas, na conexão com o Trevo de Barão Geraldo. Não há nenhuma ocorrência, é realmente muita gente usando carro particular nesta manhã de quinta-feira. E continua, neste momento, ainda trânsito lento para quem está chegando a Campinas, vindo de Paulínia, vindo de Cosmópolis. E que você faça uma boa viagem, que você siga acompanhando a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Sobre as condições de tempo, os termômetros do CEPAGRE, neste momento, às 10 horas e 13 minutos, marcam 20 graus e meio em Campinas. Mais cedo, tivemos como mínima registrada hoje na cidade 13 graus, então veja como as temperaturas vão subindo. Ainda está longe da primavera, o inverno ainda vai dar as caras por mais algum tempo, mas sensação de que ele está indo embora aos poucos e que o calor vai chegando. Umidade relativa do ar hoje está um pouco mais alta, em 66,7%, melhorando também as condições para a gente respirar um pouco mais aliviado. E os ventos fracos, na casa dos 6 km por hora. Para essa quinta-feira, a previsão do Instituto de Meteorologia da Unicamp é de sol entre nuvens e tempo firme, com máxima chegando a 26 graus. Mas amanhã, virou no tempo. A passagem de uma nova frente fria vai mudar as condições climáticas aqui na região de Campinas. Previsão amanhã de ventania e pancada de chuva que pode ser de moderada a forte. Previsão, inclusive, de raios. A chuva mais forte deve vir no período da tarde.
A gente vai falar sobre isso amanhã, mas já lembre dia e amanhã não esquecer o guarda-chuva, a capa de chuva e se programar para um dia em que a máxima vai chegar aos 25 graus. E no final de semana, a frente fria ainda vai permanecer aqui sobre a nossa região, trazendo possibilidade de chuva também. 10 horas e 14 minutos. Vamos girar o nosso time de reportagens, começando com uma ocorrência que marcou as últimas horas numa investigação feita pela Delegacia de Investigações Gerais de Campinas. Tudo começa com uma denúncia de que um local autorizado pelo Detran estava alterando a quilometragem de carros usados, para isso aumentar o valor de venda na hora de enganar um cliente. É aquele truque que a gente que vai comprar carro usado sempre fica com o pé atrás, com a pulga atrás da orelha. Será que o carro que está marcando que rodou 70 mil quilômetros realmente rodou isso? Ou baixaram a quilometragem para o valor de mercado ser mais alto? Em Valinhos foi descoberto um esquema que precisa de uma atenção extra das autoridades, porque o responsável por essa fraude estaria se beneficiando de uma falha do sistema do Detran. O repórter Everton Ramos acompanhou esse trabalho, conversou com o Dr. Luiz Fernando Dias de Oliveira, delegado à frente desse inquérito, e traz mais informações sobre uma operação que mobilizou a polícia nas últimas horas e deixou esse homem, pelo menos por um tempo, atrás das grades, o empresário responsável por esse local que deveria fazer a fiscalização corretamente dos veículos. Everton Ramos chegando conosco aqui no Manhã Bandeirantes desta quinta-feira. Everton. Pois é, né, Heitor? Um trabalho que começou por parte da Polícia Civil após o recebimento de uma denúncia informando de que esse veículo estava tendo a quilometragem fraudada. A gente conversou mais cedo com o delegado responsável à frente desse trabalho, né, deste inquérito, o Dr. Luiz Fernando Dias de Oliveira, aqui da DEIC de Campinas. E ele assegurou para a gente que antes mesmo dessa denúncia já haviam tido alguns relatos para a Polícia Civil dessa fraude, só que nenhuma das denúncias indicavam o local correto. Então, com base nisso, a Polícia Civil entrou em contato com o Departamento Estadual de Trânsito, o Detran, e conseguiu, através dos laudos de um automóvel que haviam sido feitos pela manhã, identificar também o estabelecimento que estava realizando esta fraude. Fica no centro de Valinhos. Os agentes foram até o local, mas não conseguiram localizar o automóvel. Explicar para o pessoal um pouco dessa fraude, inclusive, Heitor. Esse carro foi levado até essa vistoriadora, um laudo é feito ali entre as pessoas que trabalham ali dentro, indicando uma quilometragem, né? Então eles indicam a quilometragem. E em um primeiro momento, o site do Detran nega essa vistoria, indicando que a quilometragem marcada no laudo anterior, que havia sido feito 3 anos atrás, ele era uma quilometragem um pouco maior, superior. Ou seja, até dando um exemplo, né? A pessoa colocou no laudo corretamente, que foi feito em Itupeva, há 3 anos, uma quilometragem de 60 mil quilômetros. Só que ontem no laudo, um exemplo, eles estavam tentando colocar 50 mil quilômetros. Esses laudos de vistoria cautelar, eles servem para promover a transferência, né, para avalizar que o veículo está em ordem e avalizar a transferência de titularidade do veículo. Ocorre que alguns indivíduos, principalmente de estacionamentos, fraudadores, eles optam por fraudar os odômetros dos veículos, ou seja, diminuir a quilometragem para dar a impressão de que um veículo com uma circulação muito maior, ele está numa conservação melhor. O que acontece é que, para isso acontecer, algum estabelecimento ele tem que estar ciente dessa fraude para poder conseguir fazer a inserção desses laudos no sistema. Esse local especificamente, eles receberam a denúncia na data de ontem de que eles haviam promovido a inserção no sistema oficial do Estado de um laudo referente a um veículo que estaria passando com uma divergência de 60 mil quilômetros no odômetro. Quando os investigadores chegaram até o estabelecimento, esse veículo já não estava mais lá, mas eles puderam constatar junto ao Detran, ou seja, de maneira oficial, os 3 últimos laudos desse veículo. E o que se pôde apurar? Que no ano de 2022, ele havia sido passado por uma perícia, por uma vistoria, e a quilometragem dele estava em torno de 170 mil quilômetros.
na data de ontem, às 8h41 da manhã, esse mesmo veículo, eles tentaram inserir um laudo no sistema que foi reprovado por conta dessa quilometragem de 60 mil quilômetros a mais. O que acontece? Há uma falha no sistema, aparentemente, que esse veículo rodou mais 40 quilômetros no intervalo de 3 minutos, ou seja, de maneira totalmente fraudulenta, e aí esse laudo conseguiu ser aprovado. Então, o que acontece? Existe todo o indivíduo, todos os indivíduos, né, o aparato que promove a falsificação no odômetro e, posteriormente, eles contam com o apoio das vistoriadoras para poder promover a inserção desse laudo falso no sistema, aprovar e assegurar que não vai haver nenhum óbice na transferência do veículo. Esse, o Dr. Luiz Fernando Dias de Oliveira, delegado à frente dessa investigação, delegado da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas. Informação que chega neste momento de um acidente no cruzamento da Rua Doutor Mascarenhas com a Doutor Pereira Lima, próximo à rodoviária de Campinas. Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta, e o motociclista tem aproximadamente 32 anos, é atendido pela equipe do SAMU. Ele já foi encaminhado para o Hospital Santa Teresa. Os veículos ainda estão no local, esperando a remoção por parte do guincho da INDEC, e agentes de trânsito estão no local. Repetindo, acidente neste momento que interdita parcialmente o cruzamento da Rua Doutor Mascarenhas com a Doutor Pereira Lima, próximo à rodoviária de Campinas. É mais um ponto de lentidão num dia confuso para o trânsito aqui da cidade. Obrigado a você que nos dá carona e que também pode mandar a sua informação, a sua participação pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493, 97102 1493. Depois do intervalo, o Manhã Bandeirantes vai trazer uma entrevista com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do governo federal. O Manhã Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes Campinas, foi convidada hoje para participar de uma entrevista coletiva que ocorre no programa Bom Dia Ministro, organizado pelo governo federal. Entre os assuntos em pauta, o ministro falou sobre a saída do Brasil no mapa da fome e o trabalho que está sendo realizado para que os programas sociais sejam feitos a longo prazo e que essas famílias possam construir uma nova etapa da sua vida sem depender o tempo todo da assistência do governo federal. Questionei o ministro a respeito de uma investigação que ele disse que estava aberta sobre o uso indevido de pessoas que recebem o benefício do Bolsa Família e que estariam perdendo dinheiro para as bets. Ele vai trazer uma informação em primeira mão. E também os assuntos ligados à nossa região, com algumas iniciativas que o ministro Wellington Dias diz que estão em andamento aqui em Campinas. Continue conosco, o intervalo é rapidinho. Na volta, esses e outros assuntos para você aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O resultado da segunda chamada do ProUni para o segundo semestre de 2025 está disponível com a lista dos aprovados no portal de acesso ao ensino superior. Quem for pré-selecionado precisa entregar a documentação que comprova as informações até o dia 11 de agosto diretamente na instituição de ensino, seja presencialmente ou de forma online. As faculdades devem oferecer nos seus sites um espaço específico para o envio desses documentos. Se isso não for possível, devem ter funcionários para receber a documentação no local do curso durante o horário normal de funcionamento. Também é obrigatório fornecer um comprovante de que os documentos foram entregues, seja em formato físico ou digital. Quem não for pré-selecionado ou perder a vaga por falta de formação de turma, pode participar da lista de espera. Por isso, é preciso manifestar interesse nos dias 18 e 19 de agosto. E o resultado sai no dia 22. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap.
Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Festival de Sopas e Caldos é no Famiglia Gianni. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Famiglia Gianni. Tá rolando os dias imbatíveis Açaí. Café tradicional extra forte 3 corações pacote a vácuo ou paute, 500 gramas, R$ 28,50. Leite integral semi ou desnatado Tirol Tetra Pak 1 litro, R$ 4,59. Lava-roupas em pó Tix Sanipay fragrâncias cacheta 1 kg e 600 gramas, R$ 13,20. Cerveja Pilsen Skol lata 269 ml, R$ 2,39. Corra e aproveite! Beba com moderação. Ofertas válidas dos dias 7 e 8 de agosto para as lojas de todo o estado de São Paulo. Manhã Bandeirantes. De volta com o nosso Manhã Bandeirantes, agora 10 horas 25 minutos deste dia 7 de agosto de 2025. Você sabe o que é um ERP? ERP é um sistema de software que integra e gerencia diversos processos de negócios de uma empresa, como finanças, recursos humanos, cadeia de suprimentos, vendas, operações, tudo numa plataforma centralizada. E muita gente ainda acredita que um ERP ou um sistema de gestão só vai cuidar do financeiro da sua empresa. O Ricardo, que é CEO da Dierberger Indústria de Fragrâncias, também pensava assim, mas a empresa começou a crescer, os processos começaram a ficar mais complexos e conforme o crescimento da empresa foi sendo recebido pelo mercado, também foi necessário ter um planejamento maior, porque a operação não cabia mais nas planilhas. E foi aí que a Inovar ASC apresentou para o Ricardo, apresentou para a Dierberger o WK Radar. A solução de produção que só o WK Radar oferece. Hoje, o WK Radar acompanha toda a operação, desde a chegada dos pedidos, passando pelo desenvolvimento dos produtos, até a avaliação dos clientes. E, claro, do financeiro também. Tudo amarradinho em um só lugar. WK Radar não é qualquer ERP. Ele acompanha a operação da sua indústria de ponta a ponta. Você também pode ter o WK Radar para agilizar a vida da sua empresa. Com o WK Radar, você tem a automação e integração dos processos na palma da sua mão. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. Acesse wk.com.br. Aqui na região de Campinas, você também pode procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar em sua empresa. Anote o número. Você pode ligar agora para tirar todas as dúvidas, os valores, o quanto isso vai agilizar no seu dia a dia, os serviços oferecidos pelo WK Radar. 19 ao DDD 3291 9650. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Bandeirantes. Você segue mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 19971021493. O Manhã Bandeirantes conversou agora há pouco com o ministro Wellington Dias, de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O Brasil saiu do mapa da fome, algo que o próprio governo não sabia se aconteceria ainda neste ano de 2025. Mas dados da ONU colocam que o Brasil está superando um dos maiores problemas desses últimos anos, que foi a falta de alimento, a falta do básico para a sobrevivência. Esse foi um dos temas abordados pelo ministro Wellington Dias no programa Bom Dia Ministro, realizado pelo governo federal, que é uma espécie de entrevista coletiva com rádios de todo o Brasil.
E nós fomos convidados, e a Rádio Bandeirantes esteve presente, para também fazer questionamentos ao responsável pela pasta de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O ministro Wellington Dias tratou, entre os assuntos que nós vamos colocar para você a partir de agora, um trabalho realizado para que os números hoje otimistas se tornem uma política de Estado em que as pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família ou por outros programas sociais tenham condições de economicamente avançarem e não dependerem mais desses programas para o sustento das famílias. Questionei o ministro a respeito de uma investigação em abril que ele disse que estava aberta da Polícia Federal sobre o uso do CPF de pessoas que recebem o Bolsa Família nos sites de apostas, as chamadas bets. Não apenas aqueles que conscientemente colocam o dinheiro do sustento da família em apostas esportivas, mas uma investigação de que pessoas, assim como aconteceu no INSS, mal comparando, mas histórias parecidas, tiveram desvios das suas contas com o dinheiro indo parar nas bets. E ele vai trazer uma informação nova sobre esse assunto. O ministro também falou sobre trabalhos que estão sendo realizados em Campinas e sobre o impacto do tarifaço, afirmando que o governo deve comprar frutas e peixes que seriam exportados aos Estados Unidos. Você acompanha a partir de agora um trecho da entrevista do ministro Wellington Dias, da pasta de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do governo federal, aqui no Manhã Bandeirantes. De um lado, tirar da fome. Não é uma tarefa simples. Garantir que a gente possa ter um cadastro eficiente ali e a cada pessoa avaliar a vulnerabilidade, aquela situação, cruzar dados com a saúde e trazer para o programa. Programa é o Bolsa Família, é o BPC, ali a gente faz toda uma avaliação e abre portas para 42 outros programas, pra você ter uma ideia, para o Pé de Meia, para o Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, Tarifa Social de Energia, são vários programas. Então, mas também o outro passo, o nosso ministério tem a tarefa de cuidar, de tirar do mapa da fome e superação da pobreza. E aqui o trabalho, como a gente está fazendo aqui em Brasília, com várias entidades, inclusive o Conselho de Economia, Conselho de Administração, com o GDF, com o comércio, com a indústria, garantir que a gente possa qualificar as pessoas que estão no cadastro único com mais de 16 anos, qualifica, e ali qualifica já com o padrão das empresas. Isso é que tem dado resultado. E olha só, Sayonara, aqui o resultado. Nós alcançamos 17 milhões e meio de pessoas do Bolsa Família, do cadastro único, para com contratos de admissão ao emprego. Não é? Você tem uma noção, o ano de 2024, quando a gente pega somente o saldo positivo de emprego, aquelas pessoas que estavam desempregados e agora, mais do que no ano anterior, né, 1.700.000 novos empregos com o crescimento da economia. E 98,8% destes empregos, 1.630.000, não é, são homens, mulheres, são pessoas do Bolsa Família, do Cadastro Único. E outra notícia boa, o empreendedorismo, não é, 9 milhões de novos pequenos negócios no Brasil, que é algo extraordinário. O Brasil alcançou de janeiro de 2023 para cá, no governo do presidente Lula, 4 milhões e 100 mil empregos e 9 milhões de pequenos negócios. Aqui também o povo do Bolsa Família do Cadastro Único, com mais de 5 milhões de pequenos negócios. Então o povo quer trabalhar, dando uma oportunidade certa, eles vão e estão vindo, estão trabalhando e ajudando o Brasil. Vamos seguir, ministro. Vamos a Campinas, vamos lá para a Rádio Bandeirantes, porque o Heitor Fredo também está com a gente. Oi, Heitor, bom dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministro, a todos que nos acompanham. Ministro, desde o ano passado, um assunto muito em pauta é o dado do Banco Central sobre o uso do benefício do Bolsa Família
nas bets, jogos de aposta online. Em abril desse ano, o senhor falou, nesse mesmo espaço aqui no Bom Dia Ministro, que havia uma suspeita de uma fraude de alguns desses sites de aposta utilizando os CPFs, os nomes desses beneficiários. Isso seria, inclusive, uma investigação da Polícia Federal. Essa investigação avançou, ministro, nos últimos meses? Olha, saudar aqui Heitor, Fredo e a todos aí da Rádio Bandeirantes de Campinas, São Paulo. Toda essa região, eu vou estar visitando muito em breve aí, Fred, a Campinas. Nós estamos fazendo parceria com as universidades, com o setor econômico. Eu estive aí agora fazendo parceria com o JBS e Atento, que é uma empresa de tecnologia que inclusive atende a migrantes. E vejam, primeiro, uma notícia bem nova, bem recente. Finalmente, a gente tinha adotado medidas para não permitir que com o cartão do Bolsa Família se fizesse apostas. E, aliás, outros cartões também. Isso precisava de uma homologação com o Supremo. Então, a notícia boa é que isso está tudo legalizado, então não haverá mais questionamento, não é, ali sobre a coordenação do ministro Gilmar Mendes, do STF, o ministro Fux, né, a gente conseguiu dar este passo. A outra é em relação ao uso do CPF de pessoas que são do conjunto de pessoas em vulnerabilidade social, que estão no Cadastro Único, que estão no Bolsa Família ou que estão no BPC e que estariam usando esse CPF para lavagem de dinheiro. Já tem uma primeira investigação, já com pessoas detidas, não é? Ainda não foi divulgado por estratégia e segredo de justiça, por estratégia da investigação, mas a resposta é sim, ela avançou e sim, nós vamos combater, além da fraude, também a proteção das pessoas, porque muitas vezes a pessoa está envolvida em coisa ruim sem nem saber. Não é? Então, isso nós estamos trabalhando em parceria com o Ministério da Justiça, Polícia Federal, junto com o Judiciário, e sim, eu digo que muito em breve o Brasil vai ter aí informações sobre o resultado. Ministro, a palavra da moda agora é tarifaço, né? Todo mundo só fala de tarifaço para lá e para cá. E eu quero saber o seguinte, com isso, os produtores, especialmente frutas, peixe, produtores de perecíveis, estão bastante preocupados, com toda razão, em ter perdas, né? Muitas remessas que seriam feitas aos Estados Unidos estão paradas nos portos. O ministro esteve aqui com a gente comentando essa história de você, às vezes, se você armazena, fica mais caro do que se você distribuir, fizer alguma coisa. Quero saber se o governo está pensando em alguma coisa nessas situações em que pode haver perda, em ajudar os produtores a remanejar esse excesso de produção. Então, excesso do tarifaço no social. O meu maior medo, eu confesso, era o impacto na moeda, no câmbio. Sim. E quando o dólar se valoriza, quando o real se desvaloriza, ali tem um impacto, porque uma parte da alimentação, ela ou é comprada de outros países, ou tem como referência o preço de outros países. É o caso do café, é por isso que subiu, porque subiu lá fora, é o caso do trigo, enfim. Então, qual é a notícia boa? O dólar está caindo. Está se desvalorizando. Essa doideira do presidente dos Estados Unidos, na minha visão, ela está tendo impacto de aumento de inflação nos Estados Unidos, aumento de preço lá, porque aquele produto que o povo americano comprava pagando 100 de tarifa, agora é 150. Tá certo? Ele pagava 100, aliás, o Brasil cobra aqui 2% da maior parte dos produtos como tarifa de exportação. Ele vai e chega, acrescenta mais 50%. Então, é o povo americano que paga 50% a mais dessa tarifa, não é o brasileiro. É lá na compra lá. Então, veja só que coisa doida. Então, o Brasil está tomando providências. De um lado,
a negociação, o ministro Geraldo Alckmin, colocado pelo presidente da linha de frente, com o ministro Haddad, a diplomacia brasileira. O Brasil sempre foi um país, ainda mais com o presidente Lula, de paz, do diálogo, e é isso que a gente quer prosseguir. Mas, é claro, defendendo a soberania, defendendo aqui a pátria, defendendo o interesse do povo brasileiro. E, é claro, temos que condenar os traidores da pátria, sim. Não é razoável que pessoas coloquem interesse de um indivíduo, daquele, sei lá, para poder livrar meu pai de uma condenação, agora eu quero que arrebentem com o Brasil. Não é razoável. Eu sinto muito, mas tenho que dizer isso. Então, vejam o que eu vou dizer agora. Do ponto de vista das medidas, ainda ontem participei de uma agenda, porque isso mexe com o social, frutas, alimentos perecíveis, peixes, por exemplo, o açaí, não é? Ou seja, aquilo que a gente exporta, nós estamos criando agora uma proteção. Nós vamos comprar. O nosso ministério, com o MDA, com a Conab, com o MAPA, nós vamos comprar o alimento que ia para a exportação e não conseguiu sair para a exportação. E vamos utilizar na rede, por exemplo, de alimentação escolar. O nosso ministério tem 34 mil unidades de acolhimento, onde cuida de crianças, onde cuida abandonada, de idosos, de pessoas com deficiência, ASAPAI, enfim. E ali a gente vai trabalhar a nossa rede. Já fizemos isso, sem muito alarde, no primeiro tarifaço. Não é? Por exemplo, então, com isso, proteger. A ordem do presidente, proteger nossos produtores, especialmente os pequenos, especialmente essa área de alimento. Agora, no Conselhão, o setor de frutas apresentou um pedido ao presidente, o setor de pescados, e o presidente vai atender, e ontem já as primeiras medidas sendo editadas, e assim, vamos seguir adiante, buscar outros mercados também. Não é? O meu estado já está buscando outros mercados para o mel do Piauí. E, com certeza, são produtos que temos, sim, toda, vamos dizer, demanda por outros países. O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, no programa de hoje, Bom Dia Ministro, organizado pelo governo federal, que convidou a Rádio Bandeirantes Campinas para também essa entrevista coletiva no programa ancorado pela jornalista Karine Mello, que foi quem fez esse questionamento ao ministro em relação à compra desses produtos que seriam vendidos para os Estados Unidos, e ele deixou muito claro que são os produtos perecíveis, os alimentos, peixes, também açaí, o que for possível ser absorvido, por exemplo, pelas escolas que estão cadastradas ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, e que isso possa se transformar em merenda escolar ou algum programa social que faça com que essas famílias recebam o alimento, que o produto não estrague e que o produtor não fique no prejuízo em função das incertezas que ainda temos do tarifaço, que agora já está oficialmente valendo para muitos dos setores da nossa economia. Conosco aqui já nos nossos estúdios, Walter Sena, muito bom dia para você. Bom dia, Heitor, bom dia a todos que acompanham aqui o Manhã Bandeirantes. Ouvindo o ministro e ouvindo as declarações do presidente Lula, daqui a pouco a gente vai trazer uma aqui também na reportagem do Túlio Amâncio, a sensação que me passa é que o governo está dividido nesse momento. Ao presidente Lula cabe a parte política, as respostas ao presidente Donald Trump, a busca por negociações com presidentes de outros países. E aos ministros cabe basicamente tocar o governo, as questões econômicas, as questões do dia a dia. O presidente Lula disse publicamente, inclusive, que orientou os ministros a não falarem sobre prisão domiciliar de Bolsonaro, protestos de oposicionistas, evitar falar sobre tarifaço se não for algo técnico que envolva a pasta em que ele está à frente. O ministro Wellington Dias hoje foi nessa linha, deu uma cutucada sim no ex-presidente Bolsonaro, mas fala mais na linha técnica. Me parece o caminho escolhido pelo governo. Os ministros tocam a negociação com os empresários, a compra do que for necessário para não ter o prejuízo, perdas de produtos,
enquanto o presidente Lula cuida da parte política. Você entende dessa forma também? E esse é o melhor caminho para o Brasil não parar no momento em que politicamente a gente vê tanta instabilidade, Sena? Eu entendo sim. Eu acho que é um rumo mais interessante, eu acho que é uma forma mais inteligente de tratar um assunto que é sério. A parte técnica do governo eu imagino que tenha condições de conversar tanto com a diplomacia quanto com os empresários para tentar encontrar ali uma solução, né, para minimizar os impactos desse tarifaço ou reduzir as alíquotas ou até mesmo zerar esse negócio, pelo menos em alguns produtos. Mas o presidente tem que lembrar disso quando ele for encontrar um microfone pela frente, Heitor. É esse o negócio. Por exemplo, ele declarou que vai solicitar os BRICS, conversar com os BRICS sobre esse tarifaço. Eu acho que tudo bem, tranquilo, é um bloco, ele pode ir lá e conversar, falar assim, será que a China não compra esse café que os Estados Unidos não quer? Perfeito, se ele conseguir isso, maravilha, ele resolve o problema da produção de café. Se ele chegar para a Índia e falar, vocês não querem comprar a manga que os Estados Unidos não está comprando e vai apodrecer nos pomares brasileiros? Legal. Se ele fizer uma coisa prática desse jeito com os BRICS, cara, é uma sacada, é uma coisa que funciona e que vai resolver. Agora, se ele se reunir com os BRICS, não resolver nada prático desse jeito e ficar falando, o imperialista, o gringo não tem que se meter, aí não vai adiantar nada, vai piorar, vai ter uma escalada de punições. É isto que o governo brasileiro precisa entender. E aparentemente parece que começou a bater uma nuvenzinha ali, né, a desanuviar e o céu ficar um pouquinho mais azul. Eu espero que eu e você estejamos corretos nessa análise e que o governo pegou um rumo melhor do que vinha tomando até então. A declaração do presidente Lula foi em uma entrevista à agência de notícia Reuters. Ele informou que pretende ligar para o primeiro-ministro da Índia e para o presidente da China para ter essa negociação dos produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos e seria uma alternativa no mercado consumidor. O Túlio Amâncio traz para a gente um resumo do que foi essa entrevista, inclusive falando a respeito da tal ligação para o presidente Donald Trump. Aí veio a cutucada, aí veio a frase mais venenosa do presidente Lula ao afirmar que ele sente que o presidente norte-americano não quer conversar. À agência Reuters, o presidente Lula disse que não vê espaço, pelo menos neste momento, para uma conversa direta com Donald Trump. O dia que a minha intuição me disser que o Trump está disposto a conversar, eu não terei dúvida de ligar para ele. Mas hoje a minha intuição diz, ele não quer conversa. E eu não vou me humilhar. Na sequência, Lula disse que o Brasil não vai desistir de negociar. O que nós não estamos encontrando é interlocução. Na hora que eles quiserem conversar, nós vamos conversar. A primeira ação do governo brasileiro com o tarifaço em vigor foi recorrer à Organização Mundial do Comércio. O Brasil alega que os Estados Unidos violam compromissos centrais assumidos na OMC. O governo também fechou hoje o plano para socorrer as empresas afetadas. Parte será em medida provisória, que o Congresso precisa aprovar em até 120 dias. O pacote conta com linhas de crédito em bancos públicos para pequenos produtores, compras governamentais de alimentos que não conseguirem novos mercados e um programa para pequenas empresas exportadoras que permite recuperar parte dos impostos pagos ao longo da cadeia produtiva. Nós temos a obrigação de ajudar essas empresas a procurar novos mercados para os produtos delas e nós temos a preocupação de convencer os empresários americanos a brigarem com o presidente Trump para que possa flexibilizar nisso. O ministro da Fazenda vai conversar com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, na semana que vem. Obviamente que a depender da qualidade da conversa, ela pode se desdobrar numa reunião de trabalho presencial, aí com os ânimos, né, já orientados no sentido de um entendimento entre os dois países. A conversa entre o ministro da Fazenda e o secretário do Tesouro norte-americano é considerada, pelo menos para a diplomacia, crucial para um primeiro contato entre Lula e Donald Trump.
O vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu agora há pouco com os senadores que estiveram nos Estados Unidos na semana passada. Eles repassaram uma alerta de parlamentares norte-americanos sobre uma possível escalada do tarifaço. Donald Trump já anunciou que vai punir países que mantêm negócios com a Rússia. O agro está preocupado com novas sanções por conta dos fertilizantes. Os russos são os nossos maiores vendedores. Mais de 30% do que o Brasil usa na agricultura vem do país de Vladimir Putin. A China voltou a defender o Brasil contra o tarifaço de Trump. Disse que apoia o nosso país na defesa dos próprios direitos. Lula disse que vai ligar para o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. O governo brasileiro quer uma resposta conjunta dos países dos BRICS ao tarifaço dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou a entrada em vigor das tarifas em vários países do mundo, não apenas dos produtos brasileiros, mas as tarifas recíprocas sobre produtos de 69 parceiros comerciais no início da madrugada de hoje. Ele escreveu na rede social que ele mesmo criou: é meia-noite. Bilhões de dólares em tarifas estão agora fluindo para os Estados Unidos da América, principalmente dos países que têm se aproveitado dos Estados Unidos por muitos anos, rindo ao longo do caminho. Começarão a fluir para os Estados Unidos esses dólares. A única coisa que pode parar a grandeza da América seria um tribunal de esquerda radical que quer ver nosso país falhar. Ele escreveu isso na plataforma criada por ele mesmo nas redes sociais. As chamadas tarifas recíprocas foram atualizadas 1h01 da madrugada de quinta-feira pelo horário de Brasília. São 94 países diretamente atingidos, incluindo o Brasil, sujeitos a taxas de 10%, além dos 40% adicionais impostos por Trump sob a justificativa de perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O discurso dele é muito claro, não é diferente do que ele falava durante a campanha, que ele só pensa no crescimento dos Estados Unidos, não pensa em outras negociações e cria esse fantasma de que há um tribunal da esquerda que quer derrubar a força dos Estados Unidos. É um discurso de Guerra Fria, é um discurso de 60 anos atrás e que boa parte do eleitorado americano não está comprando. Mas ele começa a entrar agora, o presidente Donald Trump, em algumas brigas caseiras, como, por exemplo, com a Apple, com a Amazon, sobre a importação dos chips. Então, agora a gente vai ter um capítulo que vai além do tarifaço brasileiro. A gente vai ver o comportamento das empresas americanas e do mercado americano, do público em geral americano, sobre esse impacto. Porque não é só o café brasileiro que vai custar mais caro para os Estados Unidos. É o chip do celular que ele usa no iPhone, é o notebook que ele usa na empresa ou no dia a dia em casa. São produtos de vários outros países, é o próprio agronegócio americano com o presidente dos Estados Unidos dizendo: estou fazendo isso para proteger as nossas empresas. Mas as empresas dizendo: mas não é assim que a gente quer devida proteção. Então me parece que agora a pressão vai muito além do Brasil. Acho que começa dentro dos Estados Unidos um comportamento também de quem, mesmo que tenha apoiado o presidente Donald Trump, vai sentir no bolso, no custo de vida e no dia a dia os impactos desse tarifaço, viu, Sena? Então, ele de fato, como você disse, ele falou toda essa ladainha que ele ia fazer durante a campanha e ele foi votado e conseguiu, né, se voltar, retornar ao comando da Casa Branca. Acompanhando a distância, tem dois cenários. Ou esse cálculo já foi feito por ele, pela equipe de técnicos dele, e ele acha que vai dar certo, ou ele está completamente equivocado e sim, se houver uma pressão interna dos Estados Unidos, o castelo de cartas, no caso, cairia. Né? Porque é aquela história, né? Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos e em qualquer país do mundo, se a economia interna não vai bem, o governante acaba sendo chutado. Isso não tem jeito. Agora, o que precisa ver é o seguinte: na questão dos chips, por exemplo, o que ele está estabelecendo lá é que as empresas montem plataformas, né, e unidades fabris nos Estados Unidos para escapar da tarifa. Então, se for fabricado chip nos Estados Unidos para gerar emprego nos Estados Unidos e renda nos Estados Unidos para
para aquela fabricação de semicondutores, aquela coisa toda, aí foi essa condição que ele colocou. Aparentemente, à distância, seria uma estratégia boa, mas eu confesso que eu não sei como é que está a infraestrutura lá, se tem condições, se é uma coisa que você monta a fábrica do dia para a noite. Se fosse fácil, a Apple já teria feito. Exatamente. É claro que o custo na China é muito mais, né? Você não tem comparação de montar uma planta na China com a mão de obra barata, aquela coisa toda de incentivos fiscais e tudo mais, do que montar em outro lugar do mundo. Então teria que fazer essa conta também. É uma equação complexa, mas eu não sei qual desses dois cenários está sendo colocado lá e como que isso está se desenvolvendo. Né? Se ele de fato, porque o discurso dele é que vai trazer mais divisas, que vai jorrar dólares. Ele falou a semana retrasada que ia pegar esse dinheiro que entra e vai distribuir para a população de alguma maneira, isso é uma espécie de Bolsa Família lá. Quer dizer, falácia é uma coisa e ação prática é outra. Agora, eu acho o seguinte, não vai durar muito tempo essa história dele se um dos cenários for o prejuízo no bolso do americano. Aí não vai ter jeito, cara. Aí vai ter uma rebelião interna, o Congresso, a Justiça, os cidadãos, vai ter protesto. Então é isso que a gente... Agora, se isso estiver dando certo para tal história dele de faça a América grande novamente, aí lascou. Lascou pro resto do mundo, eu quero dizer. Uhum. Aí não vai ter jeito que o americano vai apoiar. E isso, evidentemente, eu não tenho esse diagnóstico ainda. Eu acho que nem os economistas americanos sabem o caminho, porque a impressão que se tem quando se fala de um bilionário que ocupa o poder é de que, bom, se ele soube tocar as suas empresas esse tempo todo, ele vai saber gerir um país. Não é bem assim. A iniciativa pública e a iniciativa privada têm realidades completamente diferentes, custos completamente diferentes, processos muito mais lentos, mesmo num país como os Estados Unidos, também há burocracia, também há um trâmite a ser seguido, há uma oposição fazendo pressão na Câmara, há um processo democrático que ele não vai participar das próximas eleições. Então, o jogo é diferente de uma empresa privada, é outra conversa. Isso não quer dizer que ele, por ter sido um bilionário, vai ser um bom gestor também das finanças de um país. Isso a gente vai ver ao longo do tempo. Mas, pelo menos por hora, o sentimento é de que o mais sério para o Brasil já passou. Que aquele susto maior do tarifaço de tudo, dos impactos imediatos, aparentemente está diminuindo a força dessa onda. Mas em alguns setores continua uma grande preocupação. Nós falávamos agora há pouco sobre o governo federal firmar um compromisso para comprar os produtos perecíveis, alimentos que possam estragar e que não vão chegar a tempo dos Estados Unidos e que não compensam mais ser vendidos com a tarifa de 50%. Mas existem outras áreas, como por exemplo a de calçados, em que os produtores estão meio sem rumo, perdidos. Não vai haver absorção do mercado interno para toda essa demanda, não são produtos perecíveis e há uma pressão para que a negociação coloque também o calçado na lista daqueles itens que não terão a sobretaxa. O repórter Felipe Melo foi a um desses polos produtores de calçados e conta pra gente qual é a expectativa do setor para os próximos dias. A preocupação da indústria mineira de calçados e bolsas com o tarifaço imposto pelos Estados Unidos recai sobre os efeitos no mercado interno. Essa fábrica em Belo Horizonte já teve 2 contratos suspensos. Os pedidos estão suspensos, mas muito possivelmente eles vão ser cancelados. E o grande temor é o aumento da concorrência interna, né? Porque muitas indústrias no Rio Grande do Sul dependem 100% das exportações dos produtos para os Estados Unidos. E esse produto, logicamente, vai ter que buscar algum destino. E possivelmente o destino mais simples é o destino no mercado interno. Minas tem regiões que podem sofrer mais com essa situação. É o caso de Nova Serrana, a cerca de 130 quilômetros da capital, considerado um grande polo produtor de calçados. O Brasil vinha aumentando a quantidade de pares de calçados exportados para os Estados Unidos nos últimos meses. Dados da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados mostram que só no último mês de junho foram 1 milhão de pares enviados para lá, o que movimentou cerca de 21 milhões de dólares, um volume quase 40% maior do que no mesmo mês
do ano passado. Empresas que fizeram investimentos recentemente, especialmente com linhas de crédito, merecem mais atenção. Esse impacto pode ser grande, pode gerar desemprego, pode gerar realinhamento das empresas, né, grandes empresas que contratam principalmente micro e pequenos fornecedores de produtos e de serviços. Nós estamos conversando com esse setor produtivo, conversando com as entidades empresariais para que a gente possa entender. Esse setor pegou muito empréstimo e o que isso impacta tanto na questão macro, né, na questão do Estado, na questão do Brasil, mas também na questão micro, no próprio território, nas cidades e na região onde você tem isso com muita intensidade. Depois do intervalo, nós vamos a Brasília saber os últimos capítulos do que acontece no Congresso Nacional com a obstrução de pauta por parte da oposição bolsonarista, as negociações que só tiveram sucesso depois que Arthur Lira entrou para jogo. E vamos trazer também informações de Campinas com a sessão da Câmara Municipal de ontem, que aprovou um projeto que promete endurecer as penas para quem maltratar animais. Além da sua participação pelo nosso WhatsApp, o 19971021493. Manhã Bandeirantes volta em instantes na programação da RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo manteve a cassação do mandato do vereador Léo do LM do PSB de Hortolândia pela prática de abuso de poder político e econômico, ao tentar convencer a candidata da oposição a desistir das eleições municipais de 2024. Além da perda de cargo, o parlamentar sofreu a sanção de inelegibilidade pelo período de 8 anos, a contar a partir das eleições de 2024. A ação de investigação judicial foi ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral após a denúncia da candidata vereadora Fabíola Santos de Almeida, do Solidariedade. Segundo o processo, Léo do LM coagiu Fabíola a desistir da candidatura em uma reunião juntamente com o candidato a vice-prefeito Carlos Augusto César. Na ocasião, foram oferecidas vantagens financeiras à candidata, acompanhadas de ameaças à sua atividade comercial e à integridade pessoal. Na decisão em primeira instância, o vereador e o vice-prefeito tiveram um mandato cassado. A corte, entretanto, reverteu a decisão em relação ao vice-prefeito. A ação também foi ajuizada contra o prefeito Zezé Gomes, mas os pedidos foram negados em relação a ele. A Câmara Municipal informou ainda que não foi notificada oficialmente pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo ou pelo Tribunal Superior Eleitoral acerca da decisão de cassação do vereador. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes.
Agora são 11 horas da manhã e mais 3 minutos. Informações que vão chegando direto da capital federal e que a gente vai contando para você aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Ontem você acompanhou na Rádio Bandeirantes, no Grupo Bandeirantes de Comunicação, na Band News TV, todo o circo que estava armado na Câmara Federal em Brasília e as horas e mais horas de negociação para que a oposição desobstruísse a pauta do dia. Falando assim parece um termo técnico, mas é mais simples de explicar. Eles ocuparam a mesa da Câmara, o plenário, e não deixavam o presidente Hugo Mota se aproximar da cadeira para abrir nenhuma sessão. Diziam o seguinte: só vai abrir sessão da Câmara se o assunto em pauta for anistia aos presos de 8 de janeiro, que eles estão chamando de anistia ampla e restrita, e o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Pedido esse assinado por 40 senadores e com uma cobrança para que todos os membros do PL façam também essa assinatura. Por exemplo, o vereador por Balneário Camboriú, filho chamado 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Jair Renan Bolsonaro, fez uma publicação provocando o senador Romário, dizendo que ele vai continuar vivendo só do gol de 94. Não foi um só não, viu, vereador? Não foi só um gol, não. Ele trouxe a Copa pra gente. Ele voltou na janelinha do avião lá. Com mérito, né? Com razão. E que ele tinha agora a oportunidade de fazer algo bom para o povo brasileiro. O senador Romário não se manifestou, o que é raro, inclusive. Ele não costuma aceitar esse tipo de provocação, mas no mundo político você tem mesmo que pisar em ovos. É diferente de responder para um técnico, para um adversário. O Renato Gaúcho. Foi para o Renato Gaúcho ou para um colega da imprensa, né? Aí é mais fácil também responder. Para o filho do Bolsonaro, ele ficou ainda com o pé atrás. Mas isso tudo para dizer que foram horas de negociação que só terminaram quando o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, entrou nessa negociação. A Natália Passi vai contar pra gente um resumo do que foram as últimas horas, trazer a abertura da sessão quando Hugo Mota finalmente conseguiu sentar na cadeira de presidente. E tem uma reportagem também do Alex Guzmão que vai trazer as últimas atualizações sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Natália Passi conosco no Giro da Informação do Manhã Bandeirantes. O plenário da Câmara dos Deputados foi liberado após horas de negociação entre o presidente Hugo Mota e a oposição. Deputados aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro ocupavam o lugar após a decretação da prisão domiciliar dele. Mota chegou a convocar a sessão para as 8h30 da noite, mas não conseguiu acordo. Teve dificuldades até de subir as escadas que levam à mesa diretora diante de deputados que impediam a passagem dele e que ele assumisse a cadeira. Quando conseguiu, Hugo Mota afirmou que a oposição tem sim o direito de se manifestar, mas não daquele jeito. E num discurso que ele fez, ele disse que a democracia não pode ser negociada. Vamos ouvir. Nós vamos continuar apostando no diálogo, mesmo quando muito poucos, quase nenhum ou ninguém acreditar mais nessa ferramenta, porque só o diálogo é que nos trará a luz das grandes construções que o Brasil precisa. Nós temos uma preocupação muito grande com o momento crítico que o nosso país está vivendo. A crise institucional, os debates que agora nos colocam também num possível conflito internacional, e penso que nesta casa mora a construção dessas soluções para o nosso país, que tem que estar sempre em primeiro lugar, e não deixarmos que projetos individuais, projetos pessoais ou até projetos eleitorais possam estar à frente daquilo que é maior do que todos nós, que é o nosso povo, que é a nossa população, que tanto precisa aqui das nossas decisões. Olha só, antes mesmo do Hugo Mota conseguir chegar ao plenário da Câmara dos Deputados, ele chegou a ameaçar que iria suspender os mandatos por até 6 meses dos deputados que continuassem, então, insistindo, prejudicando justamente os trabalhos da Câmara. Ele chegou, inclusive, a acionar a Polícia Legislativa aqui da Câmara dos Deputados, que chegou a ficar, então, justamente posicionada, então, na porta do plenário principal, Ulisses Guimarães. E mesmo
assim, algumas deputadas estavam com bebês de colo durante essa obstrução. E depois de deixarem o local, Thaís, Felipe, esses deputados da oposição afirmaram que negociaram um acordo para votar a anistia aos réus do 8 de janeiro e fim também do foro privilegiado para autoridades. Só que a base do governo nega a existência de qualquer acordo para isso. O deputado Lindeberg Farias, do PT, afirmou que a bancada governista vai ingressar com uma representação no Conselho de Ética contra os parlamentares que ocuparam a mesa da Câmara. E do lado do Senado, Davi Alcolumbre convocou a sessão remota para amanhã desta quinta-feira, disse que não vai aceitar intimidações ou chantagens. Mais cedo também, a defesa de Jair Bolsonaro recorreu ao Supremo pedindo a revogação da prisão domiciliar. Querem que a decisão seja enviada ao plenário presencial da primeira turma. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ele autorizou visitas de familiares ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como a gente acompanha na reportagem do Alex Guzmão. 2 dias depois de decretar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes autorizou que o ex-presidente receba a visita de filhos, cunhadas, netas e netos, sem a necessidade de autorização judicial. O senador Flávio foi pela manhã ver o pai e voltou a criticar o ministro do STF. Já passou uma linha ético-moral de avançar sobre a família, de alguém que ele está investigando, que ele quer condenar, no caso, né? Então, eu acho que isso aí o que ele tinha que ter feito de verdade era revogar essa prisão do Bolsonaro. Isso aqui está errado desde o começo, né? Nesta quarta, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pediu para visitar Bolsonaro, alegando razões político-institucionais e humanitárias. Ainda não houve decisão. O Supremo retomou nesta quarta as sessões em plenário, a primeira depois das sanções aplicadas pelo governo dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes. Mais cedo, num evento em Brasília, o ministro Gilmar Mendes negou que existe uma divisão no Supremo sobre decisões adotadas por Alexandre de Moraes. Não tem isolamento algum, nós somos todos... Eu tenho muito orgulho de ter Alexandre de Moraes como colega. Eu já disse isso várias vezes a vocês. O Brasil teria se tornado um pântano institucional não fosse a ação de Moraes. A ação que analisa a suposta tentativa de golpe de Estado está na reta final. A previsão é que o julgamento no plenário da primeira turma aconteça em setembro. Cena que mais chamou atenção ontem dessa ocupação do plenário foi a chegada da deputada federal pelo PL de Santa Catarina, Júlia Zanatta, que já vinha sendo cobrada, inclusive publicamente, para que tivesse uma posição mais clara de apoio ao ex-presidente Bolsonaro, de pressão ao ministro Alexandre de Moraes, e alegava que, olha, eu não estou em Brasília porque estou cumprindo o período de licença maternidade. Eis que ela aparece no plenário com a filha de 4 meses no colo para a ocupação da Câmara organizada pela oposição. O deputado do PT do Rio de Janeiro, Raimon, entrou com um pedido no Conselho Tutelar. Ele é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Então ele fez um ofício encaminhado ao Conselho Tutelar, afirmando que o episódio pode configurar a situação de exposição indevida de uma criança a risco, citando inclusive o Estatuto da Criança e do Adolescente, de que tal conduta suscita sérias preocupações quanto à segurança da criança que foi exposta a um ambiente de instabilidade, risco físico e tensão institucional, circunstâncias que contrariam o previsto no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A deputada Júlia Zanatta se defendeu afirmando que os que estão atacando minha bebê não estão preocupados com a integridade da criança. Nenhum abortista já esteve. Eles querem inviabilizar o exercício profissional de uma mulher usando, sim, uma criança como escudo. A própria deputada escreveu isso, ou seja, afirmando que ela usou a filha de 4 meses como escudo para não sair da mesa da Câmara Federal. É impressionante como eles criam provas contra eles mesmos nesse processo todo, Sena. E a deputada, ela tem absolutamente todo o direito de defender qualquer lado político, inclusive o daquele que a pegou pela mão, que foi o ex-presidente Bolsonaro. E eu me arrisco a dizer que se não fosse o bolsonarismo, Júlia Zanatta hoje sequer seria conhecida nacionalmente, nem seria deputada federal. Mas daí a expor a filha e se orgulhar de usar um bebê de 4 meses como escudo é um caminho muito diferente.
Nesse aspecto aí tem meia verdade. Uma é que realmente não tem sentido usar a criança como escudo. Agora, a outra parte que ela falou, eu concordo com ela, que a oposição não está preocupada com o bebê dela. É uma luta política ali que está se travando. Mas eu queria falar, Heitor, uma coisa que está havendo uma confusão, no meu entendimento, generalizada com relação à obstrução. Você usou, na minha opinião, o termo correto, que é ocupação. A obstrução, como eu disse ontem aqui, é uma coisa legítima dentro do trâmite regimental das casas de leis. E a obstrução não pode ser confundida com isso que aconteceu. O que é obstrução? Obstrução de pauta. Então existem vários artifícios, vários dispositivos regimentais para se obstruir uma pauta. Então, normalmente, esse artifício é usado pela oposição quando acha que aquela matéria não devia ser colocada em pauta, ou que o governo está passando o trator, usando a influência política para empurrar uma pauta. Falta de quórum, por exemplo. Eles saem, não tem quórum suficiente. Isso é um dispositivo que obstrui a pauta. Ou então tem 250 deputados que estão mobilizados nessa obstrução e se inscreve lá para falar e fica lá 250 deputados, ocupa o tempo todo da sessão falando, fazendo um discurso e aquela matéria não é votada. Isso é uma obstrução de pauta. Agora, quando você bloqueia a mesa do presidente e você impede que os trabalhos da casa funcionem, isso não é obstrução, isso tem que ter outro nome. E essa confusão está sendo feita. Eu falei ontem e repito aqui, teve uma coisa parecida na época que o presidente da casa era o Eduardo Cunha, a oposição lá no Congresso discordou de uma coisa que ele estava fazendo, de uma manobra regimental, a Luísa Erundini e a bancada feminista lá da Câmara sentou na mesa da presidência, ocupou toda a mesa diretora, bloqueou as duas tribunas e impediu o funcionamento da casa. E aquilo, é claro que na ocasião eu critiquei, porque tem outros métodos para fazer protesto, e dessa vez aconteceu a mesma coisa, eu critico também. É só para as pessoas entenderem, porque eu acho que espertamente estão usando esse nome de obstrução, e não é isso obstrução. Eles estão impedindo o funcionamento da casa, que é diferente de obstruir pauta. E aí, só fazendo essa ressalva, para a gente compreender direitinho, senão acaba cometendo aqui injustiça. Neste momento está aberta a sessão do Senado Federal, depois dos protestos da oposição. O presidente da casa, Davi Alcolumbre, faz um discurso na casa e nós vamos ao vivo a Brasília ouvir um trecho para sentir um pouco do termômetro. Lá no Senado, a principal pauta é impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir. 2 de 2025... da Comissão de Assuntos Econômicos CAI, que solicita a urgência para a apreciação da matéria. Submeto no plenário à votação o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam o requerimento de urgência permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A matéria, informa ao plenário que a matéria depende de parecer sobre e unicamente as emendas apresentadas. Nesse instante, faço a designação do senador da CAI, Jacques Wagner, para proferir o parecer de plenário e faço uma ressalva apenas em relação, senhor relator, às emendas apresentadas. Bom, a sessão está seguindo, dá para sentir no tom de voz do presidente que ele está tenso, o olhar assim de quem sabe que não pode errar, sabe que não pode falar uma frase errada. Agora, isso vai só aumentar a pressão sobre o Senado Federal, porque um número alto já de senadores assinou uma lista com um pedido de impeachment para o ministro Alexandre de Moraes. Deixa eu destacar alguns dos nomes dos senadores que estão encabeçando esse projeto, alguns que foram ministros do governo Bolsonaro. Dos senadores de São Paulo, somente o astronauta Marcos Pontes, do PL, assinou. A senadora Mara Gabrilli, do PSDB, não assinou, não disse se é favorável ou contrário. Tem a lista daqueles que já falaram que são absolutamente contra essa pauta, tem a lista daqueles que já embarcaram completamente na pauta, e tem aqueles que não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou. São Paulo tem ainda um outro senador
além da Mara Gabrilli e além do astronauta Marcos Pontes, o terceiro senador pelo estado de São Paulo é o Giordano, do MDB, que ocupa a vaga como suplente do senador Major Olímpio, que faleceu durante a pandemia da Covid-19. Então, da lista dos mais conhecidos que assinaram o impeachment de Alexandre de Moraes, temos astronauta Marcos Pontes, temos Damares Alves, que também foi ministra de Jair Bolsonaro, Esperidião Amin, eu confesso que esse é um dos nomes que mais me surpreenderam, do Progressistas de Santa Catarina, Flávio Bolsonaro, surpresa zero, do PL do Rio, Hamilton Mourão, do Republicanos, Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, Magno Malta, do PL do Espírito Santo, Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, Sérgio Moro, do União Brasil, do Paraná, também assinou pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, Tereza Cristina, que também foi ministra do Progressistas do Mato Grosso do Sul, e outros nomes de diversos estados do país. Aí da lista daqueles que falam abertamente que são contra, você tem os senadores do PSB, com exceção de Cajuru, do PT, alguns do MDB, outros ainda estão em cima do muro. O senador Rodrigo Pacheco, do PSD, ex-presidente do Senado, já disse que é contra o processo de impeachment. Omar Aziz, do PSD. Então tem alguns nomes que são bem a cara do centrão, mas que já tomaram uma posição. Agora tem outros que vão ter que sair do muro uma hora ou outra. Caso dos 2 senadores de São Paulo, caso também de Renan Calheiros, do Romário, Soraya Tronic. Esses são aqueles que ainda não declararam se vão pressionar o Senado a passar esse processo de impeachment para que ele seja votado em plenário, ou se vão continuar fingindo que as coisas estão normais em Brasília. Não estão. E os senadores da direita estão cada vez mais sendo pressionados pelo ex-presidente Bolsonaro a terem uma posição firme sobre esse assunto. Às 11 horas e 20 minutos, vamos girar a participação do nosso ouvinte, as mensagens vão chegando e você está conosco nesta quinta-feira pelo 19971021493. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Sena. Bom dia, Band Amigos. Que incoerência do Trump, né? Ele se diz que quer democracia, que é contra a ditadura, que é contra isso, que é contra aquilo. Primeiro, Netanyahu. Por que ele não aplica a lei Magnitsky no Netanyahu, amiguinho dele? Se ele é contra a ditadura, por que ele tem relações com o príncipe da Arábia Saudita? Aí vem aqui e fala do Xandão. Tá certo, Xandão, tem que pôr o Bolsonaro na cadeia. Tandy Negrão. Muito obrigado, Tandy Negrão, pela mensagem. O Adriano Vermelho nos escreve dizendo que alguns dizem que querem negociar, mas não negociam e preferem a retórica política de propaganda barata e previsível. Ao mesmo tempo, aqueles eleitos para atender nossos interesses se calam para promover uma suposta pacificação entre poderes, colocando a faca, entre aspas, no pescoço de seus iguais. E aqueles que deveriam ser a rocha da razão, com seu martelo poderoso, mas excessivamente vaidoso, diz que quer cumprir a lei, mas não abandona seu orgulho e sua forra e segue dobrando a aposta. Um país dividido, em tese, não seria um problema. Pode sim ser um sinal de democracia, mas um país parado e estagnado por conta de interesses nada ideológicos, e sim, é o que ele entende que está acontecendo, é um retrocesso que nos cobrará um preço altíssimo. O Brasil, o país do futuro, fica cada vez mais distante. Adriano Vermelho desejando bom dia a todos nós. Mensagem de áudio, mais uma do nosso ouvinte no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Sena. Bom dia. Ontem eu vi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, fazendo uma declaração e eu fiquei pensando, será que o Heitor, será que o Sena são acima da média em termos jornalísticos? Opa. Porque o ministro Gilmar Mendes dizia na questão que era inadmissível que um ex-presidente tivesse participado de um plano para assassinar autoridades. Que isso era inadmissível, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu fiquei pensando, se fosse o Sena ou o Heitor lá, eu acho que eles fariam uma pergunta simples para ele, perguntariam a ele, ministro,
Vossa Excelência também foi alvo de uma tentativa de assassinato por parte do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Qual foi a pena que ele recebeu por isso? Porque é o que me consta, ele não recebeu. O ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes, disse que ele precisava procurar um psiquiatra. Pena mesmo nenhuma. Então que raio de justiça é essa que a balança pende para um lado e não pende para o outro? Eu não torço, não tenho político de estimação, mas eu gosto de justiça. Eu não gosto de injustiça, eu gosto de justiça. E quando o nosso Supremo Tribunal Federal falha, a quem nós devemos recorrer? Grande abraço a todos. Paulo Neves da Vila Nova. Grande abraço ao Paulo Neves. Esse episódio foi narrado pelo próprio Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, no livro Nada Menos Que Tudo. Eu li o livro logo que ele foi lançado, achei bobo, parecia assim, querido diário. Mas essa declaração dele é uma declaração de quem estava disposto a cometer um crime gravíssimo contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. E eu concordo quando o Paulo Neves disse que isso não foi levado a sério. Adoraria ter a chance de fazer essa entrevista com o Gilmar Mendes. Sabe que a gente tenta, né? Muitas agendas com ministros, senadores, deputados, secretários de Estado. A gente vai conseguindo aos poucos trazer eles aqui também para o nosso Manhã Bandeirantes. E aí a gente tem a oportunidade de fazer algumas perguntas que de fato ninguém faz. Esse caso, na época, foi tratado quase como um folclore. O livro foi lançado em 2019 e voltou à tona esse assunto pela lembrança do ex-presidente Jair Bolsonaro de algo que de fato não foi levado tão a sério como deveria, viu, Sena? Verdade. Tem esses problemas envolvendo aí, essa parte que está... esse acirramento desses dois polos, Heitor, está criando um problema que eu sempre falo o seguinte: a direita achava que o Bolsonaro ia ficar para sempre e a esquerda acha que o Lula vai ficar para sempre. Isso é um erro fundamental e que traz essa tragédia para a gente. Porque o que o Bolsonaro cometeu o erro e a direita no governo está se repetindo agora com o governo Lula. Porque criam-se padrões. O que acontece? Quando você tem um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem aquelas decisões monocráticas e que, por exemplo, vamos falar da prisão do Bolsonaro, que isso já está malhado, mas, por exemplo, ele impediu ali, mandou prender, e ele impediu manifestações em frente ali na Praça dos Três Poderes, do Congresso e do Supremo. Quando se tem uma decisão monocrática desse jeito, o que acontece? Amanhã, Lula não vai estar mais. Vamos admitir que tem um presidente de direita de novo, se não for em 2026, 2030, 2040. Aí esse presidente nomeia um ministro do Supremo Tribunal Federal de direita. E esse ministro do Supremo Tribunal de Direita faz a mesmíssima coisa. Não pode ter manifestação nenhuma aqui porque é um ataque à soberania do Brasil, é um ataque das instituições. E aí, como é que fica? Então é esse o problema. As pessoas acham... Então tá todo mundo, toda a esquerda a favor do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes e aquela coisa toda. Quando inverte a situação, aí é um absurdo. Então o Brasil não avança por causa desse fla-flu. E as pessoas não entendem que cria-se padrões que depois você não tem como mudar mais. Se tem uma pessoa que pode tomar a decisão monocrática que ele quer da cabeça dele e amanhã o jogo inverte, como é que a oposição amanhã vai reclamar? E as pessoas não estão percebendo isso. Mas aposta na memória curta do brasileiro também. Mas aí tem internet para lembrar a memória. Hoje né? É mais fácil guardar as coisas do que não é mais como... Então, isso é uma coisa que as pessoas precisam pôr a mão na cabeça, porque o Brasil não vai sair do lugar, ele vai retroceder se as pessoas não entenderem isso. Agradecendo também as mensagens do André, que fala o seguinte, final do telefone 7954, a direita bolsonarista quer o impeachment de Alexandre de Moraes. Ok, se tiver o impedimento do ministro, quem indica o próximo será o presidente Lula. Se for assim, ele diz, se eu fosse o Lula, indicaria outra vez o Alexandre de Moraes, ou um cara mais radical ao bolsonarismo. Lembrando que o indicado pelo Supremo Tribunal Federal passa por uma sabatina no Senado também, e aí... Enfim, seria um capítulo, no mínimo, curioso. Agradecendo ao Marco Silva Bedin, falando que é fácil ver que o Brasil saiu do mapa da fome. É só ir aos mercados. Aqui no Jardim Amanda, em Hortolândia, por exemplo, sempre lotados. Os açougues também
com muita gente e o preço mais barato para o brasileiro. Mensagem final aqui também, deixa eu resgatar aqui quem mandou mais cedo mensagem também para o Manhã Bandeirantes. O Eduardo Moraes, da Vila Padre Anchieta, também acompanhando a nossa edição do Manhã Bandeirantes, dizendo que o Brasil já tinha saído do mapa da fome do governo do PT em 2021, durante um governo Bolsonaro, o país voltou. Eduardo Moraes, da Vila Padre Anchieta. No nosso canal do YouTube, o Pedro Henrique, grande ponte pretano, também nos acompanhando, ele que está direto no estádio Moisés Lucarelli e que a partir de agora vai saber sobre a preparação da Ponte Preta para o jogo de sábado, 5 da tarde, contra o Botafogo da Paraíba, lá no estádio Almeidão. Transmissão na tela da Band e também na Rádio Bandeirantes Campinas. Torcedor bugrino vai saber sobre o Guarani, que no sábado, 7h30 da noite, recebe o Ipiranga de Erechim no Brinco de Ouro da Princesa. Assuntos que Walter Sena também vai tratar às 6:50 da noite no Band Cidade, dentro do bloco esportivo ao lado de Edson Souza. Até lá, Sena. Até lá, Guarani precisa ganhar, hein? Desesperadamente. Porque senão aí começa a olhar só pra zona de rebaixamento. Pelo amor de Deus, Série D não pode pensar nisso não. E a gente ainda tá na torcida para termos 2 derbys com os 2 times brigando pelo acesso da Série C para a Série B. Quem sabe ainda será possível nessa reta final de campeonato. Com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber, ficamos por aqui. Vem aí, Carlos Henrique, o Nossa Área. Um grande abraço e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O resultado da segunda chamada do ProUni para o segundo semestre de 2025 está disponível com a lista dos aprovados no portal de acesso ao ensino superior. Quem for pré-selecionado precisa entregar a documentação que comprova as informações até o dia 11 de agosto diretamente na instituição de ensino, seja presencialmente ou de forma online. As faculdades devem oferecer nos seus sites um espaço específico para o envio desses documentos. Se isso não for possível, devem ter funcionários para receber a documentação no local do curso durante o horário normal de funcionamento. Também é obrigatório fornecer um comprovante de que os documentos foram entregues, seja em formato físico ou digital. Quem não for pré-selecionado ou perder a vaga por falta de formação de turma, pode participar da lista de espera. Por isso, é preciso manifestar interesse nos dias 18 e 19 de agosto. E o resultado sai no dia 22. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.